tá com chuva, mas é muito bom a gente poder estar na casa do Senhor hoje à noite e poder cultuar a Deus. E com certeza Deus tem alguma coisa para a vida de cada um de vocês, para as nossas vidas, para nos edificar, nos fortalecer. E eu estou me baseando um pouquinho no Leandro. O Leandro, quando ele vem pregar, falar, ele fala sobre alguma coisa vinculada ao exército. Então eu vou falar sobre alguma coisa vinculada à construção hoje à noite. Eu quero provar para vocês que todos nós somos construtores. E para isso eu gostaria de pedir a ajuda do Davi. Larga a primeira foto lá. Deixa eu escurecer aqui para a gente poder... Aí, ó. Aumenta um pouquinho só pra gente... Mas dá pra ver qual é o contexto. Temos o irmão Assis ali com capacete de proteção, uma pá de pedreiro na mão, sentando alguns tijolos. Passa para a próxima foto. Depois de um tempo, a igreja começou a ficar parecida com isso. Foi evoluindo, o Assis contratou mais gente, foi aparecendo coisa mais consistente. Manda a próxima. Isso é uma outra casinha que o meu Assis está construindo lá na fazenda, já com o telhado montado, com as divisas feitas, faltando o pátio. E uma outra que ele construiu agora há pouco tempo, mostra para nós essa aí, ó. Essa aí construiu agora há pouco tempo. Quando a gente começa a construir alguma coisa, a nossa intenção é que fique parecido com isso, no mínimo. Quer dizer, concluído. A gente estabelece um objetivo, faz um projeto e almeja que isso chegue à conclusão para que a gente possa usufruir do projeto que a gente fez. Só que uma casa, se a gente constrói ela e não cuida dela, acontecem algumas coisas diferentes. Davi, o que acontece se a gente não cuida da casa? Opa! Essa foto, ela demonstra um pedreiro que teve um problema de entender a planta. O projeto foi feito e o pedreiro, não sei se ele olhou de cabeça para baixo, quando ele construiu a casa de ponta cabeça. Ela foi construída assim mesmo. Passa a foto. Esse aqui também, ele estava com algum problema quando ele construiu a casa. Eu estou tentando entender o que ele fez, foi só fachada, mas pelo jeito foi dentro também pela base lá. A casa acho que não foi bem construída. Próxima. Essa é a mesma imagem da outra, só de um outro ângulo. Passa. Opa! Essa aqui o pedreiro está com um pequeno problema de esquadro, de nível. A casa andou assim meio... Ou o vento soprou forte quando a casa estava meio mole ainda a massa. Essa aqui é uma casa interessante. Os alicerces não foram bem feitos. E aí quando veio uma adversidade, uma tempestade, uma catástrofe, um tremor de terra, a casa começou a desandar. Próximo. Essa aqui desandou, ficou só a parede dos fundos e uma lateral. O resto caiu, o telhado foi, os móveis, tudo foi para o estado. Próximo. Essa aqui a gente vê que é uma casa de 2 pisos, 2 pavimentos. E a parte da frente afundou completamente, sumiu o primeiro pavimento aqui. Passa. Ficou metade da casa também. Pode passar. Essa aqui é uma casa que não, na verdade não ruiu, mas é uma casa antiga que foi mal cuidada. Uma casa antiga que precisava de manutenção e não foi dada manutenção. A gente vê o pátio todo mal cuidado, a pintura, a janela, o vidro quebrado. Passa. Essa aqui é uma imagem interna de uma casa. Me perdoem os homens, mas a gente vê 2 homens ali, mulheres, nós precisamos de vocês, porque senão a casa fica parecida com isso. Suja, muito suja. Aumenta um pouquinho para nós. Outra casa por dentro, suja, gente. Muito suja. E passa a última. Essa já mudou a conversa. Ok? Gente, onde é que eu quero chegar com vocês hoje de noite? Quando a gente faz um projeto de casa, de construção, a gente já precisa observar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa ter um projeto. Projeto a gente tem ou no papel ou na nossa mente, que é o que a gente tem hoje e o que a gente quer fazer com isso. Eu tenho um terreno, eu quero comprar um terreno, quero construir uma casa, quero que a casa seja isso, daquele jeito, enfim. Tu faz o projeto junto com o arquiteto ou não, tu faz um projeto. Ok? A segunda coisa numa construção, a gente precisa de um responsável técnico. Quem é o responsável técnico numa construção? É a pessoa que diz quanto ferro tem que usar,
quanto tu tem que fazer de sapata, qual a profundidade, vai estaquear a casa, ele vai dar o cálculo de quão consistente tem que ser a massa, a fundação da casa, para que o peso da casa não faça com que a casa venha ruim. Responsável técnico, alguém que assuma a bronca, diga, pode fazer que eu assumo. A gente precisa de uma pessoa assim. Terceiro, a gente precisa do material. O que é o material de uma construção? Tijolo, cimento, a brita, água, areia, pedras, enfim. Como que a gente vai fazer aquele projeto sair do chão e virar alguma coisa. E por fim, a gente precisa do mais importante, do irmão Assis. A mão de obra. Se eu não tenho alguém que pega a ideia do arquiteto, a minha ideia, pega o cálculo de quanto eu preciso usar de ferro, e, enfim, e junta o material e faz acontecer, a coisa nunca vai sair do chão. Ok? Vamos abrir as nossas Bíblias. Na verdade, eu vou pedir ajuda para algumas pessoas, para a gente ganhar tempo com o correr. Paulinho, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olá, Mateus 7, 24 ao 27. Pedro, Malaquias 1, 4. Ernesto, Salmo 127, 1 e 2. Irmão Negro, Ageu 2, 3 e 9. E mais um voluntário, Tatiane, Jeremias 18, 1 a 4. Ok? Vamos lá. Quais dessas casas que eu mostrei para vocês gostariam de morar nelas? Qual delas vocês gostariam? Hã? Qual delas? A última. Por que a última? As outras são tão bonitinhas. Aquela mais antiga é tão charmosa. Eu gostaria da terceira, aquela que tinha um casal na frente tomando banho, na piscina, ou a última, sem dúvida. Nenhum de nós gostaria das outras casas. Agora, lê para nós 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós somos templo do Espírito de Deus. Nós somos casa de Deus. Aí eu pergunto para vocês, para a gente começar a conjecturar a respeito desse assunto. Como é que está a tua casa? Deus gostaria de morar na casa que tu tem oferecido para Ele? Será que tua casa está bem cuidada? Será que os alicerces da tua casa, da tua vida estão bem feitos? Ou a tua casa está ruindo? Ou está suja? Será que Deus tem prazer de estar contigo? Mateus 7, 24 ao 27. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que ficou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordado os céus, sopraram os ventos e deram conta àquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram conta àquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Bem, gente, um texto que pode nos basear e pautar isso que eu estou trazendo para vocês. Nós somos e podemos ser comparados a casas, não no sentido físico, material, mas uma casa onde nós estamos construindo e edificando as nossas próprias vidas por louvor e por glória de Deus, e para que a gente possa ser um templo da presença de Deus. E nós, sendo um templo da presença de Deus, nós possamos trazer a presença de Deus para outras pessoas. A Bíblia nos dá a base para que a gente possa conjecturar a respeito disso. Nós somos casa, templo. E a nossa vida, ela pode ser edificada sobre uma rocha, uma casa construída sobre um fundamento firme. Pode vir a tempestade e ela não cai, ou a nossa casa pode ser construída num local onde um mínimo de tempestade, um pouco mais de tempestade, faz com que a gente
desmorone, nossa vida seja arruinada. Eu gostaria de trazer para vocês um pensamento. Talvez tu já tenha pensado sobre isso, talvez não. Mas tudo que tu faz hoje é como se fosse um tijolo sentado na construção do teu futuro. Tudo que tu fez ontem é como se fosse um tijolo sentado na construção do teu presente. Se eu sentei bons tijolos ontem, eu posso usufruir de uma casa legal hoje. Se eu misturei tijolo com palha, com feno, em vez de o cimento eu usei farinha na massa, eu vou colher isso hoje. Ok? Tudo que a gente faz hoje é um tijolo sentado na construção do nosso futuro. Quem de nós não gostaria de ter um belo futuro? Quem de nós não gostaria que a nossa vida pudesse dar muito fruto? Quem de nós não gostaria que a nossa vida pudesse ser um exemplo para outras pessoas? Todos nós somos construtores. E nós temos dois tipos de construções em nossas vidas. Uma construção consciente e uma construção inconsciente. A construção consciente, ela é aquilo que a gente tem como objetivo pré-estabelecido e a gente corre atrás para alcançar. Por exemplo, a gente pode se esforçar, a gente pode se empenhar, a gente vai se dedicar, a gente vai renunciar a algumas coisas em prol de um objetivo. Uma faculdade, a construção de uma casa própria mesmo, a aquisição de um carro, estudos, a gente pode se esforçar, se empenhar para crescer e poder ter um emprego melhor, até para ter uma empresa própria talvez, um objetivo que a gente corre atrás, casamento, família, muitas coisas a gente estabelece como objetivos, sonhos diante de nós, que é coisa bem clara, e a gente corre atrás daquilo, a gente se empenha, se esforça por isso, a gente está construindo um sonho que a gente está buscando, que a gente está almejando, construção, projetos, planos que a gente faz a curto, médio, longo prazo, a gente está construindo, ok? E qual seria a construção inconsciente que a gente faz? O que é uma construção inconsciente? Tem muitas coisas que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas hoje, que a gente não faz nem ideia do porquê. E não só não faz ideia, como a gente questiona Deus, por que Deus? Eu não merecia isso. Isso não vai me trazer nada de bom, de bem. Às vezes a gente vê só o mal daquilo que está acontecendo. Talvez Deus está permitindo através disso construir, talvez não, com certeza Deus está permitindo construir através disso um futuro melhor para nós. Deus está talvez te preparando hoje numa luta, numa angústia, num sofrimento, numa batalha que tu está enfrentando, para que amanhã tu possa servir Ele com mais ímpeto, com mais determinação, com mais maturidade, sendo mais forte. Construção, uma construção inconsciente está acontecendo na nossa vida. A nossa limitada mente, ela não consegue atingir o resultado, a compreensão do resultado das nossas decisões hoje. Tem muita coisa que a gente decide hoje que a gente não consegue entender. Na verdade, a gente pensa que vai ter um resultado, e quando a gente vê acontecer, o resultado é diferente. Então a gente está construindo um futuro que a gente não consegue compreender hoje, uma construção inconsciente. Todos nós temos isso e acontece e flui nas nossas vidas dessa forma. Aí aqui eu gostaria de citar um exemplo de alguma coisa até forte, mas para a gente poder entender essa situação. Nós estamos com os jovens conversando cada 2 meses sobre relacionamentos, de forma muito franca, de forma muito aberta, e a gente deve um crescimento nas nossas vidas como jovens ao Leandro e a Tatiane. Obrigado a vocês publicamente pela ajuda, pelo empenho que vocês têm tido junto com a gente. E aí, na última reunião, a gente comentou sobre um fato de alguém que não percebeu a maldade, o quanto ele estava sentando tijolos ruins na construção da vida dele. Um cidadão casou e ele estava tendo sérios problemas conjugais com a esposa, da parte íntima mesmo. E a coisa chegou num ponto que o casal quase ia se separar porque não fluía, não acontecia.
e com aconselhamento, com o trabalho da parte de Deus na vida deles, se chegou à compreensão de um problema que o rapaz, que o homem tinha plantado na vida dele há um tempo atrás, que se chama imoralidade sexual na internet. E isso fez com que ele criasse na mente dele, inconscientemente, uma esposa com perfil perfeito, um padrão perfeito. E quando ele casou, aquele padrão perfeito que a mídia cria, não era o padrão que a esposa tinha. E eles quase acabaram com o casamento deles por causa de tijolos que ele sentou na construção da vida dele um tempo atrás. Inconscientes. Ele não estava pensando, eu faço hoje, amanhã eu peço perdão hoje e fica tudo bem. Gente, tudo que a gente faz é um tijolo sentado na nossa vida. Tudo ao nosso redor influencia o nosso hoje e o nosso amanhã. E nós precisamos cuidar muito que tipo de construção nós temos feito. Às vezes a nossa vida está triste, a gente está abatido, a gente está cabisbaixo, a coisa não flui. Quais os tijolinhos que tem na tua vida? Qual é a construção? Como é que está consistente a tua construção? Pensa comigo, irmão Assis, me diz se ia funcionar a gente fazer uma construção da seguinte forma. A gente vai construir uma casa de 2 pisos e a gente vai utilizar como alicerce, como sapata, madeira. A gente vai cavar e vai botar madeira na sapata e vai levantar os pilares de madeira e vai começar a fazer a casa de madeira no primeiro piso e no segundo piso nós vamos fazer de concreto. Vamos fazer uma laje, vamos fazer um telhado pesado com telhas de concreto. Quanto tempo a casa ia aguentar ficar de pé? Ia cair logo. Pode parecer uma coisa assim meio absurda a gente fazer uma analogia dessa. Isso, porque ele não botou cola na madeira. Pode parecer absurdo a gente fazer uma analogia dessas, mas, gente, muitos de nós constroem a nossa vida desse jeito. A gente acha que a gente é grandes coisas, que entende de tudo, e a gente começa a construção da nossa vida de forma errada. E não só a nossa vida como um todo, mas projetos específicos que a gente faz. A gente tem um projeto que é fantástico diante de nós, para a nossa vida, ou através da nossa vida para outras pessoas, só que a gente começa errado, a gente constrói errado, consciente ou inconscientemente, e a gente vai colher os frutos disso. Construções que não deram certo. Todos nós temos construções nas nossas vidas que a gente gostaria que tivessem dado certo e não deram certo. Com certeza. Vamos lá. A primeira, nós somos displicentes muitas vezes quando a gente começa a construir alguma coisa. Nós não damos o devido cuidado, não prestamos a devida atenção no que a gente está construindo. E aí entra o que eu citei agora. Às vezes a gente pega e faz o alicerce de madeira. A madeira, por mais que seja uma madeira de lei, exposta à umidade da terra, ela vai apodrecer. Porque ela está em contato com a terra. Ela vai apodrecer. A casa está pesada em cima. Se a madeira começar a amolecer e apodrecer embaixo, a casa vem ao chão. É uma lei da física, é uma coisa normal. É uma lei espiritual também. Se os alicerces da minha vida, da minha casa, dos meus projetos não são bem feitos, não adianta eu levantar uma pirâmide, uma coisa monstruosa em cima. Os alicerces da minha vida espiritual precisam estar bem estabelecidos, feitos. Senão a minha vida pode até crescer de aparência e daqui a pouco eu vou tombar. Porque não tem consistência naquilo que eu mesmo estou trazendo à existência. Nós temos que ter um responsável técnico. Só que nós muitas vezes achamos que a gente não precisa desse responsável técnico nas nossas vidas. Sabe como é que se chama isso? Orgulho. Eu sei construir. Eu sei construir os meus sonhos, os meus projetos. E sabe o que a gente faz quando a gente diz eu sei construir? Deus fica lá. O conselheiro espiritual fica lá. Na multidão de conselheiros há a sabedoria. Na experiência de um outro irmão que já passou por aquela situação, a gente deixa de lado e nós começamos a construir sozinhos. Eu sei. O responsável técnico, a pessoa que poderia dizer, faz assim que vai dar certo, porque eu sei, eu já experimentei. Eu passei por isso, eu vi, deu certo. Assim, se tu fizer assim, não vai dar certo. A pessoa que teve essa experiência, a gente deixa de lado. A gente chuta para escanteio. E aí a gente faz os projetos e quando a gente menos vê, todo. E repito, todos nós, com certeza,
Com certeza temos projetos e sonhos, construções que a gente iniciou na nossa vida que não deram certo. Que a gente viu ruir. Coisas pequenas, coisas maiores, que a gente gostaria muito que tivesse acontecido e não aconteceu. Olha uma outra coisa importante. Quando o arquiteto, o responsável técnico, faz o projeto, o pedreiro tem que saber ler a planta. Se ele não sabe ler a planta, ele vai edificar uma casa dentro da outra casa, ele vai edificar a casa de ponta cabeça. Gente, Deus tem um projeto para a nossa vida. Amém. Deus tem um projeto para a tua vida. E sabe qual é a essência? Talvez tu diga, eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Abre a tua boca e fala do amor de Cristo, o projeto de Deus para a tua vida. Aí a gente não pega o projeto e não lê, e não busca conhecer o projeto, a gente se ferra. A gente constrói a nossa vida de forma errada. A palavra de Deus é o projeto para a tua vida. É o manual da tua vida. Não teima achando que tu não precisa buscar Deus. A palavra de Deus é o projeto de Deus para a tua vida. Vamos lá. Tem um outro tipo de construção que vem a ruir, que vem a cair, sem que a gente tenha a gestão, o controle e a capacidade de impossibilitar isso. É um tipo de projeto que a gente se dedica muito, que a gente não foi displicente que deu pouca atenção ou teve descuido. É um projeto, é uma construção que a gente se dedica muito. Horas sem dormir, a gente trabalha de madrugada, a gente estuda de madrugada, a gente trabalha durante o dia, estuda à noite, faz os trabalhos na virada da noite, outro dia está trabalhando. Coisas que a gente se esforça muito, coisas que a gente sonha muito ver acontecer e que a gente não tem problema de se esforçar e de se empenhar para que aquilo aconteça. Aí dá para citar o vestibular, a faculdade, volto a dizer, a família, o casamento, a criação de filhos, emprego, saúde, até mesmo uma opressão maligna, muitas vezes, pode vir a fazer com que um projeto desses não dar certo. Vou citar para vocês uma situação que ficou muito viva para mim essa semana, que talvez alguns de vocês nem saibam. A Liliane e o José estão, junto com os ribeirinhos, um projeto fantástico de ministrar a palavra de Deus ao pessoal lá, dar uma assistência na questão de saúde. E essa semana ela compartilhou comigo algo que eu achei bem forte. O Isaac, o filho dela, ele está com uma síndrome de pânico e medo. A Liliane não consegue sair do quarto, da sala, e ir sozinha no banheiro, que ele começa a ter um troço, ele começa a quebrar tudo, começa a gritar, começa a se desesperar. Ele não consegue ficar quieto, parado, com medo, morre de medo. Eu comentei com o pai quando eu recebi a mensagem, disse, pai, eu acredito que isso aqui possa ser uma opressão, sim, opressão maligna, mas eu acredito que possa ter sido plantado e assentado um tijolo na vida do Isaac, quando ele ainda era muito pequeno, dos próprios pais. Os pais de berço dele, talvez espancando ele, talvez o fato de terem rejeitado ele, talvez o fato de terem abandonado ele, criou um medo, um pânico de que isso pudesse voltar a acontecer. Um tijolo que foi assinado na vida deles, da vida dele. Eles estão lá com um projeto fantástico, servindo a Deus, ministrando na vida de outras pessoas, e uma coisa que eles não têm gestão, sobreveio a vida deles, que pode até causar um problema maior e talvez até impedir, ou no mínimo restringir aquilo que eles gostariam de fazer. A casa caiu. Às vezes a gente escuta esse provérbio, e a casa caiu. Talvez por negligência ou não, a gente olha para aquilo que a gente tinha diante de nós e a gente não consegue ver nada além de um montão de entulho, de um monte de entulho. Tu sonhou, tu te esforçou, tu batalhou, tu buscou conquistar, tu buscou fazer acontecer, e daqui a pouco tu vê um monte de entulho. A casa caiu. Foi para nós, Malaquias. Os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade.
e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Gente, quando a casa de alguém cai, quando um projeto, um plano, um objetivo que tu tinha, que tu te esforçou, tu te empenhou muito, tu deu muito de ti para conquistar, cai, o que a gente faz nesse momento? O que a sociedade faz? O que a gente escuta dos nossos amigos? No contexto geral, o que a gente escuta? O que chega para nós nesse momento? Tchê, olha pra frente, tu tá vivo. Te esforça, continua, não desiste. Vamos batalhar um pouco mais, conta com a gente, vamos pra frente. Tudo pode ser reconstruído. A gente escuta isso, certo? Tudo pode ser reconstruído. Muitas vezes as pessoas escutam isso. Mas o que a gente tem que fazer nesses momentos? Qual é a atitude certa quando a gente vê um sonho desandando, um projeto, uma casa, uma construção caindo, ruindo? Pense em duas situações. Primeiro, o senhor, pai de família, depois de 30 anos de muito trabalho, ele conseguiu construir uma casinha. Aí ele construiu não só a casinha dele, mobiliou, para que a família dele tivesse o mínimo de conforto possível. Estão lá, felizes da vida, uma casinha que para nós talvez até fosse desprezível, mas é a casinha que ele conseguiu conquistar em 30 anos de trabalho. Aí acontece uma catástrofe. Vem uma tempestade, um vento forte, o rio sobe um nível e a casa tomba. O que tu vai dizer para ele nesse momento? Tenta imaginar o que o cidadão está sentindo, a angústia do coração dele. Depois de 30 anos de muito esforço, ele conseguiu uma casinha e a casa tomba. Uma construção que ele levou muito tempo para fazer, agora ruiu. Outra situação. Pai de família chega em casa do trabalho e ele recebe uma notícia, um telefonema. A esposa dele foi buscar os 2 filhos no colégio de carro e um bêbado não viu o sinal vermelho, juntou o carro e matou a esposa e os 2 filhos. Um projeto, um sonho, uma construção na vida dele, a família, ruiu. O que a gente diz para uma pessoa numa hora dessas? O que o Pedro leu lá para nós? Olha a profundidade do que o Pedro leu. Ele leu o seguinte, ó. Podem construir, mas eu, o Senhor, destruirei tudo outra vez. É difícil construir algumas coisas nas nossas vidas. Aí quando a gente vê ruir, quando a gente vê cair, a gente enxerga aquilo como intangível, praticamente impossível reconstruir. É praticamente impossível reconstruir. Entretanto, Deus pode nos dar graça para reconstruir. É possível reconstruir. É possível reconstruir sonhos, projetos. É possível reconstruir. Agora, se a gente reconstrói e a coisa cai de novo, a gente com muito esforço, muito empenho conseguiu reconstruir um sonho que tinha caído, tombado. Uma construção, uma edificação na nossa vida. E aí vem o Senhor mesmo diz, se tu construir de novo, eu vou derrubar de novo. E aí? Gente, nenhum de nós projeta algo para que venha cair amanhã. Nenhum de nós tem sonhos, nenhum de nós faz planos para que eles aconteçam durante 1, 2 anos e caiam por terra. Salvo o que estão cogitando hoje em dia de fazer casamento por tempo determinado. Aí se não dá certo, o plano, aí tu pode desquitar, pode separar sem problema nenhum e partir para outro. Gente, isso não é padrão de Deus. A gente faz sonhos, a gente tem sonhos, a gente faz projetos, a gente estabelece um plano para edificar, para construir, a gente quer que aquilo perdure. Muitas coisas nas nossas vidas acontecem diferente do que a gente planeja. Muitas coisas acontecem diferente do que a gente planeja. A gente planejou construir desse jeito e aconteceu de uma forma diferente. Algumas construções, elas podem ser refeitas, mas nem tudo pode ser refeito. Às vezes a gente precisa mudar o foco e partir para uma nova construção na nossa vida de alguma coisa que a gente tem buscado.
Construir já é difícil, reconstruir parece impossível, e se cair de novo? Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer coisas, pois assim dá a ele seus amados o sono. Vocês entenderam o que diz esse versículo? Em vão constrói o construtor, se o Senhor não edificar a casa. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não proteger. Muitas vezes as coisas não fluem na nossa vida porque Jesus não faz parte dos sonhos. Porque Deus não faz parte do nosso projeto, da nossa construção. Como você tem edificado a tua vida, a tua casa, o lugar que Deus gostaria e quer habitar? Como você tem edificado a tua vida? Como tu tem construído? Eu quero trazer para vocês uma forma assim bem tão simplória, fazer uma comparação da construção com a nossa própria vida, para que a gente possa entender que tudo que a gente faz hoje é um tijolo na construção da nossa vida. Como tu tem construído a tua vida? Como tu tem edificado a tua vida? Não adianta a gente construir, reconstruir, fazer planos, projetos, sonhar, se a gente não contar com o essencial. Se a gente não contar com o essencial, se a gente não contar com Deus nas nossas vidas, não adianta. Todo o resto, a gente pode até começar a construir e ver uma casa maravilhosa vindo à tona. E aí a casa tem os alicerces de madeira e ela toma. Aí em vez de cimento, o pedreiro usou farinha. A casa vai cair. A tua casa, os teus planos, os teus projetos vão cair. Se o Senhor não for a pessoa que está edificando a tua casa. Como tu tem edificado a tua vida? Quanto tempo do teu dia você passa assistindo filmes, novelas, futebol? Tem gente que deixa de vir no culto para assistir futebol. Tem gente que deixa de vir no culto por causa de uma visita. Tem gente que deixa de vir ou gastar tempo com Deus, ou investir tempo com Deus, para que a construção da tua casa seja forte, por coisas tão simplórias, coisas tão deste mundo, coisas tão materiais, banais, insignificantes. Será que tu não tem construído a tua vida em cima de pecados ocultos? O que é o pecado oculto? O pecado oculto, o marido, ele dá para cima de uma menininha enquanto ele está casado. Ele está pecando contra a esposa, pecando contra o próprio Deus. Ele está sentando um tijolo podre na construção da sua casa. Os filhos que desonram os pais, os filhos que em vez de obedecer e serem leais e fiéis aos pais, mentem para os pais, não obedecem os pais. Eles estão colocando desde pequeno tijolos podres na construção da casa deles. E aí daqui a pouco começa a aparecer 1, 2, 3, e casualmente esses tijolos estão nas esquinas da casa, onde o peso da casa se concentra. E quanto menos vê, a casa vai vir. A internet, ela tem assentado tijolos na construção, na casa de muitas pessoas. Ela é bênção. Ela nos permite conquistar, conhecer, buscar, alcançar muita coisa. Só que junto com essa muita coisa, se tu não souber administrar a internet, tu vai ter muito tijolo podre na tua vida. Começa pela queima do teu tempo, a coisa mais preciosa que Deus te deu. Pessoas passam um dia inteiro na frente da internet, fazendo... Pede para elas o que elas fizeram no final do dia. Eu tive ali no Face, no MSN, eu pesquisei umas coisas para o colégio, uns 5 minutos do dia que pesquisou. O resto tem que ter queimando o tempo dele. Outra coisa,
Talvez um tijolo podre na tua vida seja uma coisa chamada roubar os dízimos do Senhor. Quer crescer, quer prosperar, só que tu não tem a capacidade de ser fiel àquilo. Gente, quem foi antes? O projeto de Deus na nossa vida está aqui. Deus nos ensina a ofertar e a dizimar aquilo que Ele nos dá. Aí tu rouba os dízimos das ofertas do Senhor, tu está colocando tijolo podre na construção da tua casa. Pode ser uma coisa... É tão simples, gente, mas é um tijolo que amanhã vai me dar problema. Seja fiel ao Senhor, siga o que Deus tem para a tua vida e faça a prova para ver se o Senhor não vai te abençoar e fazer com que a construção, que os projetos, os sonhos que você tem cresçam, se desenvolvam e cheguem a ser muito mais do que tu mesmo imaginou que pudessem ser. Mentiras e máscaras são tijolos podres na construção dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Tu é uma coisa aqui na igreja, tu é uma coisa na frente dos irmãos, pelas costas tu é um trambiqueiro, um enrolador, um mentiroso, um cara que está devendo para todo mundo. E aí tu vem aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Mentira, o tijolo que tu está colocando na tua vida que vai acabar com os sonhos de Deus, com a construção, aquilo que Deus tem para ti. Quais os tijolos que você tem colocado na tua vida? Olha só, um tijolo de ódio, de rancor, de falta de perdão, um tijolo de falsidade, de mentira, de imoralidade, de dívidas. Isso são tijolos que não vão te edificar, que vão fazer com que a tua casa seja uma casa frágil. E com o soprar do vento, com as dificuldades, ela vai cair. Então você não pode edificar a tua casa de uma outra forma. Pode edificar a tua casa com amor, com perdão, com paz, com bondade, com leitura diária na Palavra de Deus, com meditação na Palavra de Deus, com buscar o que Deus tem para a tua vida, com buscar entender quais os sonhos e projetos de Deus para a tua vida, com buscar a direção de Deus, com dobrar os teus joelhos e clamar a Deus, e buscar intimidade, comunhão com Ele. São tijolos que vão te dar uma consistência na construção. Evangelismo, tu abrir a tua boca, não sei qual é o meu chamado, fala do amor de Cristo, evangeliza, fala para os teus conhecidos, teus amigos do amor de Cristo. Tu está semeando tijolos, está colocando tijolos sólidos, consistentes na tua vida. E para a gente chegar ao final dessa meditação, eu gostaria de pedir que você me ajuda aí, Pedro. Ageu 2:3-9. Ageu 2:3-9. 3-9? Ageu capítulo 2, versículo 3 até o versículo 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou destacar uma frase desse texto que o irmão leu. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Gente, muitas vezes Deus precisa abalar e trazer até mesmo ruína. Olha a profundidade disso. Muitas vezes Deus precisa trazer ruína aos teus sonhos para que Ele possa mexer nos alicerces da tua vida. Para que Ele possa trazer uma casa que tenha uma glória maior do que a casa que tu mesmo construiu, com alicerces bichados, com mistura de... Em vez de usar brita na hora de fazer o concreto, essa parte tu botou madeira dentro. Nós não sabemos construir. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, buscar do Senhor direção para as nossas vidas. Jeremias 18, 1 ao 4. A palavra do Senhor me
ouvirás minhas palavras. Desci a casa do rei, eis que ele estava entregue sua obra sobre as suas rodas, como um vaso que o rei fazia de barro, se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Mais um texto, gente, que me faz chegar na conclusão do meu pensamento. O oleiro estava fazendo um vaso e ele viu que o vaso não estava ficando como ele gostaria. Sabe o que ele fez? O vaso com barro mole amassou, quebrou o que tinha sido feito, acabou com o vaso. Para quê? Para quê? Para fazer um vaso novo. Um vaso que pudesse ser de acordo com a vontade dele, com o querer dele, para que pudesse servir para a honra e glória dele. E a gente tem quando Deus quer ministrar nas nossas vidas. Deus vem e trabalha nas nossas vidas e a gente diz: Deus, não. Nessa área não. Esse sonho parece tão maravilhoso, esse sonho parece tão espetacular. E a gente não deixa Deus trabalhar nas nossas vidas. Vamos se colocar de pé. Feche os teus olhos durante uns instantes e reflete na tua própria vida e como a tua vida tem estado edificada. Que tipo de casa tu é? Uma casa que Deus tem prazer de estar? Quais são os sonhos que tu tem? Como é que tu tem construído sonhos? E são sonhos de Deus para a tua vida? Quais tipos de tijolos tu tem colocado na tua vida, na tua família, na questão dos teus filhos, no teu relacionamento com a tua esposa, teu marido? Que tipo de tijolos tu tem assentado nas construções da tua vida?